cura, a cura e a doença pela boca. Peraí, eu estava lembrando de uma passagem do Novo Testamento, em que Jesus conversa com os... Na verdade, ele não conversa... os judeus da época, que eram os escribas e os fariseus, vieram criticar Jesus. Pelos discípulos ou os apóstolos, agora eu não lembro bem, que eles não lavavam as mãos antes de se alimentar, de pegar no alimento. Bom, hoje em dia a gente sabe que tem que fazer isso, né? Mas naquela época o pessoal já fazia essa prática higiênica, só que os discípulos de Jesus não. E Jesus deu um discurso lá, ensinou que eles eram hipócritas, porque eles tinham essas regras, era tipo umas regras dentro dentro da religião deles, e que não tinham nada a ver, né, com que Deus, né, deixou de mandamentos, etc. Eram coisas pequenas, acho que era esse sentido, assim, e que tinham coisas maiores que eles não estavam, né, seguindo, estavam só seguindo essas pequenos ritos, coisa pequena, né? E Jesus falou que o que suja o homem é o que sai da boca dele e não o que entra na boca. E isso é muito real, porque o que a gente fala, tanto da gente, o que a gente pensa, tanto da gente quanto de outros, a gente critica, a gente amaldiçoa, a gente faz comentários, a gente aponta o que o outro faz, o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. E isso é algo negativo, né? Porque se fosse positivo, eu não estaria aqui, né, falando. Mas o que mais me pega é que essa parte de suja o homem, né? Porque realmente, quando a gente fala palavras negativas, que tem frequência baixa, ou amaldiçoa o outro, emite essa frequência, né? Porque a nossa boca, ela decreta coisas, né? O nosso pensamento, ele constrói, a nossa boca decreta as coisas. Então, se a gente está usando a nossa energia, o nosso poder pessoal de criar coisas e de construir coisas pela boca, para amaldiçoar ou para nos criticar, porque a gente pode estar criticando o outro, mas pode estar se criticando também, para apontar o outro, e a gente com isso cria no nosso campo uma sujeira, e essa sujeira, né, energética, pode vir a nos causar uma doença no nosso corpo físico, porque ela vai transitar pelos nossos campos, né? O campo mental, emocional, essa sujeira vai ficar ali. E antes de eu amaldiçoar o outro e o outro sentir, fazendo um adendo, o outro só vai sentir essa maldição se ele também tiver na mesma, se ele pegar aquilo para si, porque se ele não pegar para ele, aquela negatividade vai ficar comigo, não vai para lugar nenhum, vai ficar em volta de mim, vai ficar orbitando em mim,
nos meus campos, vai orbitar nos meus campos e não vai chegar na pessoa. A pessoa só vai sentir essa negatividade nela e essa negatividade ir para ela e orbitar nos campos dela e talvez adoecer ela, se ela estiver em sintonia, se ela pegar aquilo para ela, se ela entender que aquilo é verdade e pegar para ela. Mas essa situação de a gente emitir as palavras negativas e criar situações negativas e criar doenças físicas para nós, né? No final das contas, é isso que vai acontecer. A gente pode parar para pensar que a gente tem como usar esse poder da palavra, o poder da boca, o poder do pensamento, para criar um cenário, para criar uma frequência, para criar coisas positivas. E essas coisas positivas vão nos curar e vão curar o nosso planeta também. Porque se a gente tem esse poder, pensa bem, se a gente tem o poder de criar doenças a longo prazo, de tanto pensar em coisa negativa, de tanto atrair coisas negativas para a gente com o nosso pensamento e com a nossa fala, apontando, amaldiçoando os outros e a nós mesmos, ou pegando para nós o que o outro disse, que só tem a ver com ele, mas ele quer passar para você e você pega aquilo para você, entende que aquilo é seu e a gente adoece com isso. O que esse poder usado para o positivo não pode fazer nos nossos corpos, nos nossos campos? O que ele não pode nos ajudar com as nossas situações? Entendeu? E quando eu entendi isso, eu mudei totalmente a minha forma de pensar. E é claro que a gente vai pensando e a gente tem um mecanismo, um automatismo de pensar no negativo, né? E muito mais do que no positivo. Então é um processo que você tem que ir aprendendo e treinando, é um treino. Você vai conseguir, com esse treino, mudar a sua realidade, melhorar a sua realidade. Eu vou emitir palavras positivas e eu vou fazer como a Rihanna disse, né? Finge até conseguir, né? Quando ela foi perguntada o que ela faz quando está se sentindo mal ou me sentindo inferior, ou ela diz, ó, eu vou finjo que sou poderosa, finjo que estou bem, até eu acreditar, até acontecer, né? Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Podemos usar isso a nosso favor. E, desculpa, fui... Então, fui apertar ali e acabei batendo na tela. Então, é isso, gente, Então, gente, melhorando o que a gente pensa, o que a gente fala, a gente vai melhorar também o que a gente sente, por consequência. A gente vai melhorar não só a gente, como o redor, as pessoas ao redor, o mundo ao redor, né? Mas até não interessa o mundo ao redor, o que interessa é a gente melhorando, tudo melhora também. Então o compromisso é mais com a gente, esquecer o outro e a gente. Então, é sobre essa relação que eu queria falar para vocês, da gente conseguir mudar essa chave
e conseguir realmente transformar, né, a nossa realidade, nossa vida. Né? Então é isso, pessoal, que eu queria falar. Curtam, compartilhem para alguém que queira, que precisa ouvir isso. E outra coisa, não é só crítica e amaldiçoar também, mas reclamar. A chave também, reclamar. Reclamar é a parte mais difícil, porque pelo menos eu, quando vejo, já estou reclamando. Aí já foi. Aí tem que cancela o que eu disse, né? Quando a gente tiver, né, ainda no processo de tentar criar esse hábito saudável de abençoar, né, de não julgar, do não julgamento, né, da empatia, de não de segurar o nosso impulso de fazer algum comentário maldoso ou algum comentário sobre coisas que não devemos comentar. Por exemplo, o corpo das pessoas, o cabelo das pessoas. Não comenta. Ninguém quer saber a sua opinião. Não comenta. Isso também é outra coisa que funciona como algo negativo. Você acha que é inofensivo, mas não é. Então, gente, toda vez que a gente se deparar com essa atitude nossa de criticar, de julgar e tal, a gente para, respira e dá uma ordem mesmo para esse pensamento que a gente falou, esse pensamento que a gente emitiu, isso que a gente falou, a gente cancela ele. A gente fala cancelado, cancelado, cancelado. Isso aí eu aprendi com o Hélio Couto. Cancela. Desde que eu comecei a fazer isso, gente, as coisas mudaram muito. Mas ainda a gente tem muito o que fazer, né? Porque todo dia, se não tivesse o que fazer, eu tava já num outro planeta evoluído, né? Se eu tô aqui ainda, é porque tem muito o que fazer. Mas a gente se junta e a gente aprende o que eu aprendo e coloco em prática e vejo que dá certo, vejo que funciona, vejo que ajuda as pessoas, eu trago pra cá, pra esse canal. Então eu peço pra vocês, curtam, compartilhem, lembrem daquele amigo que precisa ouvir isso, né? Lembrem daquela pessoa que vocês acham que vai ser legal ela ouvir isso. Só não mandem como indireta pra ninguém, por favor. Tá? Tá bom? Então é isso, gente. Curtam, compartilhem, me sigam que é muito importante pra mim. E até o próximo vídeo.